Hoje é sexta-feira, feriadão, mas a gente está aqui juntinho com você, falando sobre como retomar, né, Luquinha, a autoestima nessa época que está todo mundo enfurnado dentro de casa, né? Quem está orientando a gente é a professora e mestre em medicina Juliano Pimentel, e eu recebi uma pergunta tão interessante do Ricardo de São José dos Campos. Vamos lá ver. Ele quer saber assim, para aumentar a autoestima, acredito que a fé em Deus é fundamental. Depois ele comenta que praticar exercícios físicos e, sobretudo, exercício mental, que tudo está bem e vai ficar melhor, é excelente. Realmente é bacana a gente pensar nisso, doutor, a gente pensar e reprogramar nossa mente para enxergar tudo isso de maneira diferente. Excelente, Luquinha. Olha, a pergunta dele foi correta em gênero, número e grau. Tem um trecho, e mesmo que você não concorde com a Bíblia como um livro sagrado, usa ela como um livro de sabedoria. Tem um trecho na Bíblia que fala assim: como pensa, tu és. Simples. Então, se você pensa de tal maneira e age congruentemente, sua vida se realiza naquele aspecto. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode fazer? Você citou uma coisa muito importante. Dentro do pensamento e da oração, da sua prece, de como você se coloca em ação mediante o que você tem, ocorre transformações genuínas. Isso a gente vê em hospitais, tanto que a gente vê e não consegue explicar inúmeros aspectos de cura que a medicina não faz e a fé faz. Então, de uma maneira específica, eu acredito que dentro dessa questão da autoestima, o lado masculino é muito importante, que exista a energia masculina congruentemente no homem da casa e a energia feminina congruentemente na mulher do lar. Quando a energia feminina está colocada congruentemente em casa e ela não tenta virar o macho da casa, o alfa, não há confronto. Quando há uma inversão de polos, ou quando há um marido que é menino e que não cresceu, e uma mulher que virou o alfa da casa, isso tudo se converge e gera problema incrível. E num momento de crise, onde as pessoas estão tendo que ter contato e ficar em casa, se a mulher se coloca como alfa em casa e o marido, ele não é o porto seguro do lar, aquela pessoa que acalenta e acolhe e protege, porque toda mulher ela gosta de segurança. Segurança no amor, segurança no afeto, segurança no lar. E a segurança vem da presença da energia masculina colocada corretamente. E a energia masculina com a feminina, ela prospera sempre. Muitos casais têm conflito durante esse momento porque houve uma inversão de papéis no dia a dia. Isso não tem nada a ver com quem ganha mais ou menos, e sim com a conduta no dia a dia em relação ao casal. E se o casal, dentro de uma unidade, se conecta com o sagrado, ele se torna uma unidade indissolúvel e que sempre vai crescer mediante as atribulações. Porque quando um casal está fortemente unido, nada consegue dissociá-lo da verdade, que é a única coisa que não vai passar é que hoje vocês são um só e a partir disso surgiram frutos. E quando alguém esquece disso e não se coloca nisso, é porque alguém não está fazendo o seu papel dentro dessa triunidade, vamos jogar assim. Eu acho que é até um momento para as pessoas se conhecerem. Agora, aquelas pessoas, o Juliano, que nós deixamos em aberto, né, Luquinha, que estão em casa se sentindo improdutivas. Muitas estão adoecendo, muitas estão entrando numa tristeza, numa depressão. Qual é a sua orientação também? As pequenas atitudes no dia a dia, elas já te mostram produtividade. A maior produtividade vem do servir. Ninguém que serve se sente improdutivo. A gente tem inúmeros casos de pessoas que devotaram sua vida a servir e jamais se sentiram improdutivos. Se a gente começar a fazer o que deve ser feito dentro de casa, fazer o que deve ser feito para cuidar dos seus, se você exercer o seu papel a cuidar dos seus, bilionários lavam a louça em casa, bilionários cuidam do próprio quintal, bilionários não permitem que outras pessoas façam aquilo que é para edificar a própria família deles. Se você não faz o básico dentro de casa, você também não vai fazer o básico fora de casa. Sim. Então, é aproveitar esse momento para rever a harmonia familiar, fazer o que lhe deve ser feito, orientar tua família, ser o porto seguro para os seus filhos, estar lá lendo bons livros, estudar lá discutindo assuntos que a vida não vai oferecer no dia a dia para discutir, educar em casa e não delegar a educação para o colégio. Esse é o momento de aumentar a espiritualidade, independente de qual seja a sua roupagem espiritual da fé que você professa, tá? Se reconectar com o sagrado dentro de você e aprender a enxergar o sagrado em cada um que te cerca, inclusive na sua esposa, no seu esposo e no seu filho.
A partir do momento que a pessoa se reconhece que ela foi feita à imagem e semelhança do Criador, não há espaço para baixa autoestima. A pessoa só pensa que ela está improdutiva quando ela não está servindo e ela não sabe da onde ela veio. Uhum. E quando ela reconhece a própria identidade dela na identidade de Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai se unir dentro disso com um só propósito muito maior do que ela e que também une ao próximo que está diante dela. E isso é lindo, porque nesse quesito não há culpados. Há só pessoas que têm o mesmo caminho e precisam se edificarem em conjunto. Perfeito, perfeita colocação, né, Luquinha? Pois é, né? Eu acho tão interessante. Olha só que interessante também esses comentários que a gente acabou recebendo na perguntinha que a gente deixou para vocês no Instagram. Olha só, a Corina Carvalho falou assim, olha, como você se cuida, né? E está se cuidando aí na quarentena. Você está lavando o cabelo, escovando também, usando produtos para manter a pele macia. A nossa querida Muniz falou o seguinte, a Ana Muniz está escolhendo comer mais saudável. A Esté também está comentando aqui sobre como ela cuida da pele dia a dia. A tia Isa comentando a hidratação corporal. E uma querida comentando sobre dormir bem. A gente pode até puxar legal. esse assunto com o Dr. Juliano, que eu acho que ele vai dar dicas muito boas pra gente. Mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. A gente vai sair de Indaiatuba, Luquinha, e a gente vai para Mogi das Cruzes agora, conversar com o nosso querido, a gente está morrendo de saudade dele, Dr. Marcos Massal da Polipet, nosso meu amigo bicho, que está longe, mas tão perto do nosso coração. Boa tarde, Dr. Marcos. Obrigada por estar mais uma vez com a gente aqui, viu? Boa tarde, Sol. Vocês estão bem? Estamos bem. E o senhor? Tudo bem? Família bem? Cachorrinhos bem? Jack bem? Todos bem? Todo mundo bem. Então tá bom. Doutor, a gente recebeu uma perguntinha da Débora para o senhor dar uma dica para ela. Vamos rodar para ver. Esse é o Paçoca, uma calopsita, ele tem 2 anos e meio e a minha dúvida é, ele vive sozinho, né, ele vive na minha casa, gaiola, mas ele fica solto o tempo todo, mas ele vive sozinho. Eu queria saber se ele não ter uma companheira, ter um outro calopsita convivendo com ele, se isso pode ser prejudicial à saúde dele, por ele não acasalar, nem nada, se isso pode mudar alguma coisa na saúde e na vida dele. Obrigada. Obrigada, Dé. Primeira pergunta, doutor, como é que ela sabe que ele é ele? Então, a calopsita ali não tem muita diferença, né? Tem umas diferenças assim bem sutis, mas o ideal é fazer exame, né? Coleta 2 peninhas normalmente e manda para fazer exame de DNA. Uhum. Aí a gente consegue saber se é macho ou fêmea. O que às vezes acontece é que quando a fêmea fica adulta, ela começa a botar ovo, aí não tem dúvida, né? Aí é verdade, né? Mas ela, bom, vamos lá, vamos que o Paçoca seja o Paçoca mesmo, que ela tenha feito esse exame de DNA. Ele precisa de uma companheira? Então, na natureza, eles vivem em bandos, assim, bem grandes, né? Então, eles convivem bem em grupos, né? Só que em cativeiro, né, eles estão acostumados, eles convivem bem sozinhos, né? Então, não tem uma necessidade, assim, de ter outra calopsita junto, né? O que é importante é sempre fazer aquela interação com eles, né? Nunca deixar abandonado, não dar cuidado, não dar atenção, né? Aí eles entram em depressão. Então, normalmente, quando a pessoa dá bastante atenção, eles convivem bem e supre essa falta de outra calopsita. Então, eles vivem bem. São muito bonitinhos, né, doutor? Doutor, muito obrigada pela dica de hoje. A gente está verde de saudade, mais verde que essas plantas aí atrás de você. Não vendo a hora de dar um grande abraço, não só em você, em toda a equipe Polipet e no Jack também. Deus abençoe. Uma santa e iluminada Páscoa para todos aí, viu? Obrigado. Em breve a gente está junto aí. Se Deus quiser, ele há de querer. Um beijo. Luquinha. Abração para o Dr. Marcos Massal, querido de sempre, né? Bom, pesquisadores britânicos estudaram como o coronavírus se disfarça para entrar nas células e acabaram descobrindo que ele pode ser menos resistente do que se esperava. O modelo do vírus foi criado em laboratório e os pesquisadores descobriram que um revestimento de açúcar nos espinhos engana o sistema imunológico. Apesar disso, o coronavírus é menos resistente que outros. Então a gente tem que ter paciência e fazer a nossa parte, ficar em casa tranquilinho para esse bicho sumir da nossa vida logo, viu? Bom, daqui a pouquinho a gente comenta com vocês sobre uma criatividade para expulsar idosos que estão aprontando na rua e não deveriam. É rapidinho, a gente já volta, mas é claro que tem carinho. Aham, encontrei vocês! Boa tarde, Sol, boa tarde, Luquinha, boa tarde a todos do Falando Nisso! Quer ficar por dentro de todos os assuntos? É só assistir o Falando Nisso!
Não saia daí! Falando nisso, volta já!